Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve nosso Rei, somente a vós. Tende compaixão de nossos erros. Salve nosso Rei, somente a vós. Tende compaixão de nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam uma festa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na reta final dos nossos preparativos para o Tríduo Pascal. E hoje mais uma vez, nós acompanhamos a tensão que antecederam os dias do Tríduo. Esse clima desagradável, desconcertante de conviver com alguém que vai trair.
É impressionante como o Espírito Santo põe para nós, a igreja, isso só pode ser obra dela. Isso não é obra de inteligência humana. Esse ordenamento da liturgia e o que nós celebramos na segunda, terça e quarta, retomando as cenas do clima e do ambiente da rejeição a Jesus, o clima da tensão dentro do próprio grupo dos apóstolos, é para que nós também hoje, discípulos do Senhor, nós que hoje estamos na cena da Eucaristia, tenhamos a oportunidade de identificar em nós o que precisa ser corrigido, o que precisa ser transformado. Vamos ao Evangelho. O relato hoje é de Mateus. Nós vimos segunda e terça João, hoje a gente vai para Mateus. Apresenta detalhes distintos, mas faz enriquecer mais ainda a nossa compreensão. Na página 42. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, juntos, combinaram então, e daí em diante, quer dizer, a conversa se dá entre o primeiríssimo grupo de Jesus, um dos discípulos, um dos 12, um dos apóstolos, e o primeiríssimo grupo da fé e da religião judaica que se praticava no tempo. Um foi ter com os sumos sacerdotes. Então é do primeiro escalão para o primeiro escalão. Ainda hoje a gente vê como é que isso continua sendo o ambiente das corrupções mais graves de primeiro escalão para primeiro escalão. E isso também acontece na família. Geralmente a corrupção e a traição acontece no primeiro escalão. Pai, mãe, esposa e esposo. Sempre. Na igreja também. Isso é para que cada um de nós entenda a gravidade da nossa fraqueza em acolher o desígnio de Deus. O Papa Francisco, o ano passado referia isso na pregação, o Papa Francisco na pregação dele do ano passado, desse dia, hoje eu não tive tempo de ver, ele disse que Judas só traiu Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, porque no fundo ele se sentia profundamente traído por Deus. O que ele esperava de Deus não é o que Deus apresentou para ele. Irmão, isso tem consequência dramática para a nossa vida. Na maioria das vezes, ao invés de insistir no que você quer de Deus, você precisa criar coragem para permitir que Deus desmantele as suas expectativas sobre Ele e crie em você expectativas à altura do que Ele é e do que Ele quer para você. Senão, você vai trair Deus porque você não concorda com o desígnio de Deus para a sua vida e se sente traído por Ele. Quantas pessoas na igreja vivem anos e anos e anos na fé, profundamente feridas e magoadas com Deus, magoadas com a igreja. Eu frequentei tanto a igreja, ajudei tanto a igreja,
Eu ajudei tanto a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. Eu esperava que fossem me ajudar, me apoiar, conseguir realizar o que eu queria, mas o que eu queria não era o desígnio de Deus, e eu nunca tive coragem de enfrentar isso. Você pode vender Jesus baratinho por 30 moedas. Anteontem, Judas tinha ciúme de um frasco de nardo puro que valia 300. O problema não é o valor, minha gente. Quando é para trair, quem trai no pouco, trai no muito, quem trai no muito, trai no pouco. A traição, ela é tanto por 10% quanto por 100%. Tá claro? Corrigir as expectativas. O livro do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 12, diz assim: o bom pastor é entregue por um preço irrisório. Profecia que antecipava. Judas poderia perscrutar a Escritura e saber que ele está cumprindo uma profecia, porque ele queria de Jesus, e Judas Iscariotes é associado ao grupo dentro do movimento de Jesus, pasmem, ao grupo dos que pregavam uma revolução armada. Associado ao grupo dos zelotes, associado ao grupo dos que pensavam, se Jesus fica pregando amor, 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 e vamos resolver isso na paulada, ele tem poder de fazer milagre, com 2 pedaços de pau para cada apóstolo, ele mata os inimigos e elimina o mal da terra. Era essa a expectativa dele. Ele até achava que se Jesus desse cesta básica para todo mundo, não precisaria nem gastar com dinheiro na liturgia, com perfume. Tem gente também que hoje chega na igreja e se vê qualquer coisa mais bonita na igreja, fala, que absurdo, por que não vende dar aos pobres? Mesmo raciocínio de Judas. Dá o pior para Jesus. Mesmo raciocínio de Judas. O texto ontem falava, e ele dizia isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Continuemos. Daí em diante, procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ázimos é o pão que o povo assou lá no Egito para comer com um carneiro assado, na celebração da primeira aliança, a aliança que marcava a saída da escravidão para a terra prometida. E esse ázimo é um pão rústico que amanhã nós vamos tomar na Eucaristia, o pão ázimo. Na verdade, a nossa hóstia, branquinha daquele jeito, ela é um pão ázimo, mas um pão ázimo industrializado. Amanhã na missa nós vamos comer um pão ázimo na Eucaristia, corpo de Cristo, mas genuinamente feito na receita da farinha integral do tipo que se fazia nessa cena. Pegava os grãos, esfregava por sobre pedra, fazia um pó bem rústico e assava um pão bem seco na pedra. Ázimo significa pão da pressa. É também a primeira celebração que o dono da roça faz na roça, quando os primeiros cachos de trigo ficam maduros, colhem os primeiros cachos, também prepara e improvisa uma pedra, esfola o grão de trigo, prepara uma farinha rústica e lá na roça, com a palha do trigo, acende o fogo e assa aquele pão
para fazer uma oração de joelhos na roça, de louvor a Deus pela colheita abundante. Bonito, né? Isso aqui significa pão ázimo. Pão ázimo porque é o pão da pressa para sair da escravidão do Egito, e pão ázimo, pão da pressa, porque é comer logo esse pão do primeiro fruto, porque a gente tem que começar a colheita abundante. Isso é tão bonito. Tão bonito isso. Vamos. Perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Aqui indica para a gente que Jesus comeu a Páscoa com os discípulos antes da Páscoa no calendário dos judeus, porque no calendário dos judeus, eles mesmos seriam um cordeiro sacrificado. Então, ele tem que antecipar a Páscoa dele, e tanto na celebração, porque é na quinta-feira, porque a Páscoa dos judeus começava, o sacrifício do animal, do cordeiro, era na sexta-feira às 15h, para que à noite, a primeira estrela que nascesse, a mãe acenderia 2 velas na janela da casa, para indicar para quem estivesse passando pela rua e não tivesse com quem comer a Páscoa, poderia vir, porque já estava o cordeiro morto, e já iam acender a fogueira para celebrar a Páscoa e assar o cordeiro. Então, Jesus aqui antecipa, porque o cordeiro da Páscoa dos judeus naquele ano seria ele mesmo, morto às 15h. Vamos. Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, versículo 18, juntos: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Jesus tem ciência dos desígnios de Deus, ele sabe tudo. Ele tem domínio da situação. Sabe que o tempo está próximo. Sabe em que casa haverá alguém que vai liberar um jumento para ele entrar em Jerusalém. Em que casa haverá um dono que abrirá a casa para ele entrar com os discípulos e celebrar a Páscoa. É isso que significa. Mas tem um outro detalhe que é bom que a gente entenda. Já falei. As 2 velas acesas na janela da casa da família judaica significava que, na Páscoa, quem passasse e tivesse viajando e não tivesse com quem celebrar, era direito do peregrino entrar em qualquer casa e celebrar a Páscoa com a família mais estranha que fosse. Hoje isso também a gente perdeu, né? Vamos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com seus discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Um por um começaram a perguntar. Hoje também, um por um, nós temos que perguntar a Jesus: Senhor, em que eu tenho te traído? Em que eu traio o Senhor? Um por um, nós temos que ter coragem de perguntar. E não ter medo da resposta. Curioso, porque Jesus deveria estar comendo essa Páscoa onde? Na casa da família dele, lá em Nazaré. Porque a Páscoa se comia em família. Mas nós vimos no começo do ano que em Nazaré ele foi expulso quando foi fazer a primeira pregação dele na sinagoga de Nazaré, não foi? Eles expulsaram Jesus da sinagoga, expulsaram para fora da cidade e levaram na beira do monte onde a cidade foi construída, a fim de precipitá-lo.
Lembra? Então, houve uma ruptura dele com a casa dele. A fidelidade ao Senhor, às vezes também demanda em nossa vida coragem de rupturas com vínculos muito fortes, com a comunidade mais íntima da gente, com a família da gente, com o ambiente da gente. Quantos aqui, por tentar buscar uma vida espiritual, foi começando cada vez mais não sentir bem em estar com a família na Páscoa, porque a Páscoa é celebrada de forma mundana, com pinga, cachaça, peixe, bacalhau. Quantos aqui? Começa a não mais identificar a família como lugar, o ambiente próprio onde se celebra a Páscoa. Quantos? Quantos às vezes celebra a Páscoa com estranhos, na casa de um, ou com quem nem tem muita intimidade, porque acontece que para ser fiel ao Senhor, a gente passa por experiências de rupturas. Porque se a gente tentar ser fiel a tudo quanto acontece no mundo, a gente corre o risco de ser infiel a Ele. Pega o Salmo 68, página 41. Esse salmo, ele sempre me incomoda muito. Ele é sempre muito desconfortável. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Às vezes isso acontece por causa do Senhor, você vem para a igreja e por causa dele você sofre insultos. Seu rosto se cobre de confusão pensando, que é isso? Eu podia estar com a minha família, meus amigos, vim para cá, até para trabalhar e doar, e eu passei a sofrer insultos por causa do Senhor. Mas tem um problema mais grave. Leia. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Daqui um pouco a gente vai recordar o encontro de Jesus no caminho do Calvário com Nossa Senhora. E a dor dela e a dor dele. Mas a dor que é também para você, quando se estabelece no íntimo do seu coração e da sua vida, uma necessidade de rupturas em que você tenta conviver com a família e você se sente um estranho para o seu irmão, para o filho da sua mãe, parece que não tem mais afinidade. Não é doído? Isso acontece? Nós, padre e freira, então, né, irmã Socorro? A gente às vezes vai com empolgação com a família, mas chega na família, mesmo no grupo da família, o que eles postam, às vezes eu olho e penso assim, não me identifico mais com tanta coisa que para esse povo é importante. E é tão sofrido passar por isso. Quando você percebe que eu me tornei um estranho aos meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe, para os sobrinhos, para os cunhados e as cunhadas, aí nem se fala. Tem uma época de intimidade, de convivência, de esforço para conviver, para relacionar, mas depois você começa a perceber, é mundo diferente demais, é universo diferente demais, não alcança. A energia que se desperdiça é grande demais. Eu preciso focar numa relação que me edifica, que me equilibra interiormente, que me consolida interiormente. Isso aqui só pica a gente por dentro. É claro que às vezes a gente se torna um estranho para o irmão, um estrangeiro para o filho da mãe, porque a gente é picareta, desonesto, mentiroso, fofoqueiro, rancoroso, magoado, e a família fala, não é isso que você aprendeu com o papai e a mamãe? Aí você fica magoado e vai ficando mais longe ainda. É claro
que essa estranheza também ocorre pelo que há de pior em nós, em mim também. E aí discernir se eu estou me tornando um estranho para minha família porque não sigo valores que foram semeados, herdados, ou porque tentei viver a fidelidade e o universo e o horizonte deles é como de Judas. A Semana Santa está aí e Judas precisa de R$30 para comprar cerveja. Ou 300 para comprar bacalhau. Judas está noutra. Isso existe nas nossas famílias? Vamos. Volta lá o Evangelho. Todos começaram a perguntar um por um: Senhor, será que sou eu? E sempre haverá em mim, em você, em todos nós. Nos melhores que nós achamos da nossa família e nos piores que nós achamos da nossa família, sempre há traições e infidelidades em nós. Um de vós vai me trair. Vai trair a sua identidade de filha e filho de Deus. Vai trair a sua identidade de imagem e semelhança de Deus. Versículo 23, tomem. Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Aqui tem uma técnica dos mestres da filosofia grega, que não falam, não põem resposta pronta na boca do discípulo, mas que desenvolve um tipo de argumento que leva o discípulo a tirar de dentro dele o que está dentro dele. Isso é a pedagogia, a ciência da pedagogia grega mais refinada constitui nisso. E também hoje a pedagogia e a educação de filho não é dar doutrina e regra e norma, mas estabelecer um diálogo com a criança, o adolescente, o adulto e ajudá-lo a encontrar a resposta que há mais profunda aqui. Achar o que está dentro de mim e fazer-me expor-me, apresentar quem sou de verdade. E é isso que Jesus faz com Judas. Mas eu queria pegar um outro elemento. De quem é que a gente experimenta profunda dor de traição, senão a ferida da traição, ela é proporcional ao tamanho da intimidade, não é? Com quem traiu. É aquele que comigo põe a mão no prato. Quem é que põe a mão no prato? Comigo, com você. É só numa relação muito íntima. E Jesus está falando que quem vive de traição, melhor seria que não tivesse nascido. Portanto, muita gente põe a traição como método de vida, como regra de vida. Uma coisa é a traição, e não estou falando somente de marido trair mulher, mulher trair marido, mas todas as formas de traição, de traições. Ontem eu dizia, trair o fato de que sou imagem e semelhança de Deus. Trair o plano divino de Deus que te fez como imagem e semelhança dele. Trair um fato concreto, a relação com Deus que te fez filha, filho dele. Isso também é trair. Hoje é dia de você retomar seu diálogo com o Senhor. A mão no prato. Que aparentemente vive de comunhão. Mas você não sabe que amigo é esse que você tem. Você não sabe que marido é esse que você tem. Você não tem noção que esposa é essa. Que filho é esse. Que pai é esse. Às vezes a gente escuta isso. Até Deus dá uns sinais para a gente dizendo, olha, essa pessoa está te traindo.
Mas a gente tem medo de encarar a realidade, e a gente vai para a igreja e às vezes faz até da religião um mecanismo para não enfrentar a realidade. Fala, não, mas isso é bobeira da minha cabeça. Não é bobeira da minha cabeça não, é chifre mesmo. Não é? Não é bobeira não. Não é pensamento louco não, é chifre mesmo, na expressão mais grotesca. É um sinal. As traições e as infidelidades todas só tiram da gente o que a gente tem de melhor. Judas, que já vendeu Jesus, está só esperando a hora exata e a oportunidade para entregar Jesus, chama-o de mestre, minha gente. Mestre, serei eu? Cuidado com as pessoas boazinhas e de linguagem polida. Cuidado. Na religião, na família, no trabalho, na igreja. Cuidado, não confia nisso não. Mestre, serei eu? Sim, sou eu. Irmã, irmão, terminemos essa meditação pegando juntos a primeira leitura. Que é a primeira leitura de domingo passado, acrescida de mais alguns versículos. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Essa é a firmeza do discípulo. Se você fica desviando o rosto toda hora, achando que é humilhante, que não combina com você desviar o rosto, que não combina com você levar os bofetões e as cusparadas, que não combina com você ser firme na hora da humilhação, conservar-se na firmeza e na fidelidade a Ele. Bofetão nenhum, cusparada nenhuma, humilhação nenhuma. No caso da mulher adúltera, pedrada nenhuma que eu receber me desviará da fidelidade a Ele. Versículo 7. Leiam todos juntos. Vai, Viviane. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Tão bonito isso, né? Tenha medo não. Se o Senhor aponta para você que em você há infidelidades, que em você há traições, Ele aponta para você também que Ele é o seu auxiliador para tirar dessa. Você. E apareça quem aparecer para te acusar. Apareça o pecado que for para acusar sua consciência e te martirizar. Apareça a tentação qual for que aproximar de você para te puxar para o mal. Repita na confiança: o Senhor é meu auxiliador, não me deixarei abater o ânimo. Vou me conservar impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Reze isso nas horas mais difíceis
em que você sentir-se traída, traído, mas reze isso também nas horas mais difíceis, em que você se sentir traindo, infiel. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fale com Ele, dialogue com Ele, agradeça a Ele, que é o seu auxiliador, que não vai deixar você sair humilhada, humilhado, nem pelo pecado da sua infidelidade, das suas traições, e não te deixará sair humilhada, humilhado pelas infidelidades e traições que você receber. Firme sua aliança com Ele. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, a que Ele vai voltar. Cantemos juntos. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, a que Ele vai voltar. Aqui Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele sem falar, Foi no Calvário que Ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é amar, o que é amar. Foi no Calvário que Ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Amém.